Era uma vez uma bela princesa chamada Aurora. Vivia em seu lindo castelo, cantarolando com os pássaros e passeando pelos verdes campos. Seu pai, um rei muito diferente dos já conhecidos, decidiu que sua única filha, a princesa, precisaria enfrentar o mundo, assim como as outras pessoas do reino. E assim poderia no futuro compreender seu reino e governar com sabedoria, pois conheceria a luta de seu povo de perto. Logo que a Aurora completou 16 anos, o seu pai a enviou para morar com um fiel escudeiro, João, em um vilarejo distante, e pediu que ele a criasse como sua sobrinha e a guiasse, pois ela precisaria batalhar como qualquer outro cidadão do reino. Logo que chegou ao vilarejo, Aurora se assustou com a diferença no estilo de vida, ainda mais porque já de início teria que levar uma vida como os demais. Isso incluiria trabalhar. Seu até então suposto tio fez contato com a conhecida do vilarejo, a qual conseguiu uma oportunidade de Aurora trabalhar na padaria local. Já a Aurora estava assustada, não queria abrir mão da vida no castelo, não queria esse novo desafio e não aceitava a ideia de uma princesa ter que trabalhar em uma padaria. Uma padaria? Antes mesmo que pudesse experimentar seu primeiro dia de trabalho, onde conheceria a padaria e os colegas de trabalho, a Aurora fugiu. Em um momento de desespero, tentava retornar ao castelo e convencer seu pai a mudar de ideia. Quando João se deu conta do que estava acontecendo, foi à procura da princesa. A encontrou e notou que ela estava aos prantos. Disse então: Princesa Aurora, tenha paciência. Esse processo poderá ser enriquecedor. Você está tendo a oportunidade de conhecer seu povo, seu reino, seus hábitos, estabelecer novos vínculos, aprenderá com tudo isso. E no futuro, poderá com sabedoria guiar seu povo. Nesse momento, a princesa Aurora refletiu sobre o que João lhe disse e notou que havia alguma razão naquelas palavras, e assim voltou ao vilarejo. No dia seguinte, foi até a padaria como havia sido combinado. Chegando lá, ainda acanhada, se apresentou a uma jovem moça, que logo descobriria ser a gerente da padaria. Olá, eu sou a Aurora. Vim em busca da vaga para balconista. João foi quem me indicou. A gerente olhou para a menina da cabeça aos pés e disse: Aurora, não? Você precisará aguardar. A dona Chica virá lhe atender conforme combinado. A Aurora sentou então e aguardou. Não demorou muito e veio uma mulher que a chamou. Aurora! E continuou enquanto caminhava entre as prateleiras. João me falou sobre você. Me disse que você não tem muita experiência. Isso até que me agradou. Estamos buscando isso. Desejamos alguém mais novo para que possamos ensinar a nosso molde as rotinas. Tivemos alguns problemas com as balconistas anteriores. Propomos o salário inicial de 3 moedas douradas. Você terá auxílio médico caso precise, poderá ficar com a gorjeta que receber e terá auxílio durante o processo. A Aurora respondeu dizendo: Dona Chica, muito prazer. Realmente eu não tenho experiência, mas eu tenho vontade e disposição. Irei aprender o que me for passado e buscarei atender não somente às suas expectativas, mas as também dos seus clientes. Dona Chica gostou das palavras ditas por Aurora e complementou: Espero que sim, minha querida. Espero que sim. Eu vou chamar nossa gerente para seguir com você. E chamou Úrsula para apresentar a jovem Aurora. Úrsula, essa é a Aurora. Acredito que já se conheçam. Ela será a nova balconista. Eu peço que a ensine os afazeres e comece o processo de integração. Nesse momento, a Aurora conheceu a padaria, a estrutura, os funcionários, o que faziam, o horário de trabalho e descanso, quais eram as políticas da organização, missão, visão, valor, o que era esperado dela, enfim, todo o processo de integração envolvido. A Aurora ouvia atentamente todas as informações que lhe era passada. Tudo era novo, e agora ela começava a entender a importância dessa experiência. A Úrsula complementou: Você fará um treinamento com uma outra funcionária sobre suas rotinas nessa primeira semana.
Após isso, você deverá estar familiarizada com todo o processo e caminhará com as próprias pernas. Os dias foram se passando e Aurora aprendendo bastante. E apesar de não ter experiência, percebia que os feedbacks indiretos eram positivos. Ela se destacava entre os funcionários por seu empenho. Fazia além daquilo que lhe era ensinado. Se preocupava não somente com o atendimento, mas também com a organização e limpeza do ambiente, em atender de forma cuidadosa os clientes, principalmente os idosos e crianças. Trouxe consigo um ambiente mais amistoso e harmonioso entre a equipe de trabalho. Inclusive, tornou-se muito próxima de uma outra funcionária, que acabava sempre auxiliando, dando dicas durante o processo e toques sobre como poderia desempenhar melhor seu trabalho. E aos poucos, a Aurora foi se vinculando também com a clientela. E isso, hora ou outra, acabava sendo comentado entre os demais funcionários, o que lhe servia até como motivação para continuar a se dedicar. Mas por mais que a Aurora acertasse, parecia nunca ser o suficiente para a gerente Úrsula. Mesmo após 1 ano de trabalho, sempre que tinha oportunidade, Úrsula colocava a Aurora em situações desconfortáveis. Ou a confrontava na frente de outros funcionários, até mesmo clientes, levava as informações de forma distorcidas para Dona Chica. Ainda assim, a Aurora continuava a cumprir com suas tarefas. Tinha em mente que seu propósito era muito maior que aquilo. Tinha um objetivo, um compromisso com seu povo e agora queria fazer parte e conhecer a rotina deles, suas lutas e um pouco das histórias que nunca pôde ouvir no castelo. Apesar de Úrsula sempre levar informações negativas a respeito de Aurora, Dona Chica tinha uma certa desconfiança sobre esse julgamento, até porque recebia retornos positivos dos clientes. E após uma pesquisa de clima organizacional, pôde notar também que os funcionários acreditavam que o ambiente estava com um clima mais ameno entre eles, e em comparação com uma pesquisa realizada no ano anterior. Analisando isso e o tato que a Aurora tinha para lidar com as pessoas, sugeriu então que ela se empenhasse também em estudar e se qualificar tecnicamente para uma vaga na área de recursos humanos. A Aurora recebeu a sugestão de Dona Chica com muito entusiasmo, pois entendia que essa era uma confirmação de seu bom trabalho e, além disso, teria a oportunidade de se desvincular de Úrsula. Mas ainda assim estava bastante receosa, pois mais uma vez adentraria o desconhecido. Enquanto a Aurora se dividia entre o trabalho, estudo, qualificação, especialização e os afazeres na padaria, se deparou com uma situação muito desconfortável. Úrsula a acusou de ladra e oportunista. Alegou que Aurora teria furtivamente retirado dinheiro do caixa e que a atenção e cuidado que ela demonstrava no trabalho era somente com o intuito de tirar proveito da situação. Essa acusação foi para Aurora como uma flecha atravessando o centro de seu peito. Sentiu-se sem chão. Indignada pensava, como podem fazer tal acusação? Eu sempre dei o meu melhor. Não entendia como poderia incomodar tanto Úrsula a ponto de criar uma história tão fajuta quanto essa. Úrsula, por sua vez, alegou ter provas concretas. Identificou que havia registro de valor divergente ao saldo disponibilizado no caixa e que isso acontecera especificamente no período em que ela estava de férias e que a Aurora havia assumido a responsabilidade pela contabilização do caixa. A Aurora imediatamente entrou em contato com a Dona Chica e com os analistas do sistema. Buscava entender o que poderia ter ocorrido, pois definitivamente não havia tomado posse de nada que não a pertencesse. Mesmo após muito desgaste, na busca e atrás de uma justificativa para a situação, a Aurora não conseguia chegar a nenhum lugar. Os analistas garantiram que não houve nenhuma falha no sistema e que não teria nenhuma explicação através dele para justificar a diferença nos valores. No dia seguinte, a Aurora foi trabalhar desmotivada. Isso refletia em toda a equipe, todos estavam apreensivos com o que acontecera.
ainda mais sob uma acusação tão grave. Dona Chica também não sabia mais a quem recorrer. Se encontrava numa situação muito difícil, pois havia depositado sua confiança na menina Aurora e agora ela a decepcionara dessa forma. A situação era crítica e inadmissível. Dona Chica precisava tomar uma atitude. A Aurora seria então desligada da empresa no dia seguinte. Dona Chica, que sempre deixou as questões profissionais da padaria e nunca as levou para casa, nesse dia, por tamanho pesar, resolveu comentar tal fato com a família. Todos ouviram o desabafo. Ao terminar de contar, Rogério, seu filho mais velho, alegou ter passado na padaria no dia em questão e ter pego um dinheiro no caixa, mas diz ter deixado um bilhete com a informação lá. Imediatamente, Dona Chica saiu de casa, correu até a padaria e chamou a Aurora até a sala dela. Explicou o ocorrido em prantos, arrependida pelo mau julgamento que fez e pela situação desagradável em que a Aurora, uma funcionária tão dedicada, foi envolvida. Explicou que os planos dela eram que a Aurora assumisse a gestão do departamento pessoal e que justamente por isso pediu que ela se dedicasse aos estudos e ao conhecimento técnico, que não gostaria que parecesse como uma forma de comprá-la, mas que gostaria de deixar claro que eram esses os planos iniciais e que, diante do ocorrido, entenderia se a Aurora não aceitasse a proposta, mas que seria um grande prazer tê-la nessa nova função. A Aurora se sentiu aliviada por ter a situação esclarecida e se posicionou dizendo: Dona Chica, eu estava muito desconfortável com a situação e é realmente um alívio tê-la esclarecido. Hoje, eu não sou a mesma Aurora que a senhora contratou há quase 2 anos. Aprendi muito com tudo que tenho vivenciado. Aprendi a respeitar as diferenças, a me atentar com pessoas e coisas que vão além de eu mesma. Aprendi a trabalhar em equipe, a ter compromisso e comprometimento. Aprendi rotinas que eu jamais imaginei que faria. É de fato um prazer trabalhar e poder aprender um pouco sobre os costumes das pessoas do vilarejo. Mas sou Aurora, a filha do rei. Eu vim com uma missão e logo precisarei voltar para meu castelo. Sou muito grata por tudo, mas precisarei recusar a sua oferta. Úrsula, que escutava atrás da porta escondida, ficou chocada quando soube de quem se tratava e tentou convencer Dona Chica de que essa história seria uma farsa e que a Aurora deveria ser demitida por justa causa, devido ao roubo ocorrido. A Aurora confronta Úrsula pela primeira vez, expondo toda a situação da opressão vivida no ambiente de trabalho. Mostra que ela sempre foi uma funcionária competente, dedicada e que essa perseguição de Úrsula representava uma fraqueza, demonstrava um medo dela de perder o cargo ou a posição que tinha dentro da padaria, mas que ela seria capaz de obter muito mais sucesso se conseguisse trabalhar em equipe e desenvolver habilidades e competências necessárias para gerenciar a organização. Aconselhou ainda Dona Chica a tomar medidas imediatas para tratar a situação com os demais colaboradores, pois, de uma forma geral, todos se assustaram com o ocorrido e com a tratativa que foi dada pela organização. Contrate profissionais, Dona Chica, que você confie. Monitore o seu desempenho. Faça pesquisa de clima organizacional. Transmita a eles algumas informações. Use isso de forma estratégica para seu negócio, pois, apesar de sua boa vontade, como as coisas estão hoje, não são saudáveis para o seu negócio. Você tem uma massa de colaboradores inseguros e, de alguma forma, descontentes. E não bastasse, temos ainda acusações como essa a qual fui julgada. A Aurora retorna então ao castelo e conta para o seu pai sobre a vivência no vilarejo.
o agradece que a tenha feito passar por isso e diz que, apesar de desgastante, foi uma experiência enriquecedora. Agora está melhor preparada para lidar com as adversidades e vê a importância de ela, enquanto princesa, conhecer o seu povo, conhecê-los de perto e tudo o que vivera um dia lhe seria útil. O rei sente sua filha mais segura, sente que ela se posiciona melhor. Saiu uma menina do castelo e retornou uma mulher mais forte, capaz de compreender e se comprometer com seu povo. Nesse momento, faz um convite que desafiará novamente a princesa, que seria o de auxiliá-lo na gestão do reino.